Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa disciplina. Eu quero explicar um pouco sobre essa competência para legislar sobre direito financeiro. A gente viu na última aula, né, que é uma divisão de competências entre os entes. E a Constituição, ela prevê 4 tipos de competência. O que é essa competência, né? Porque para eu definir qual tipo de competência, eu tenho que entender quais são essas competências. Isso a gente estuda em direito constitucional, mas é importante revisar, até porque vocês estão aí no final da faculdade, já viram muita coisa depois, e é uma matéria extremamente importante. Então, algumas bases, vocês vão ver ao longo da matéria, que algumas bases a gente vai retomar alguns conceitos importantes. Vocês já estudaram em direito tributário, em direito constitucional, principalmente, a gente vai retomar, porque para entender disciplinas de direito financeiro, é importante ter essas bases bem firmes. E eu acho importante também, vocês estão no final da faculdade, o AB está aí, é sempre bom revisar essas questões que são mais importantes. Bom, pessoal, então, sobre as competências, nós temos 4 tipos de competências. A primeira é uma competência exclusiva, é a competência exclusiva. Isso aqui, esse tipo de competência, é uma classificação em relação a quais entes que podem exercê-la. A primeira competência, então, que é exclusiva, é quando é apenas um ente que pode exercer essa competência, em exclusão dos demais entes. Então, a Constituição aqui, ela prevê, por exemplo, como uma hipótese de competência exclusiva, que compete à União assegurar a defesa nacional. E só a União pode exercer essa competência. A competência exclusiva prevista na Constituição, em regra, ela é de competências materiais, administrativas, não é tanto legislativa, como vocês podem ver analisando, né? Eu trouxe esse exemplo aqui da defesa nacional, mas é um exemplo que demonstra, de modo geral, qual o tipo dessa competência exclusiva. A segunda hipótese de competência é a competência privativa. É o tipo de competência previsto na Constituição no artigo 22, e ela ocorre quando, apesar de a um ente ter sido atribuída a competência, ela pode ser delegada a outro ente. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. A gente vê, por exemplo, que a legislação de direito civil, ela é uma legislação única, né, aplicável para todo mundo. Não tem legislações esparsas de direito civil entre os estados e municípios. Mas aí o parágrafo único, ele diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, precisa de uma delegação da União para isso acontecer. Essas distinções, pessoal, entre competências exclusivas, privativas, como a gente vai ver, elas caem muito em concurso, em provas, né? Porque a Constituição, ela delimita o rol mesmo dessas competências. Vocês podem analisar depois. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Porque acho que... Bom, a terceira hipótese de competência, o terceiro tipo de competência é a competência comum ou paralela. É quando todos os entes podem legislar sobre a mesma matéria da mesma forma. E não exclui, ou legislar, ou executar, né, sem excluir a competência dos demais entes. Aí eu trouxe o artigo 23, que também é de uma competência administrativa, né? Que compete a todos os entes, por exemplo, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, essa é uma competência que é comum a todos os entes, eles podem e devem executá-la na mesma medida. E, por fim, nós temos a última espécie, que é de competência concorrente, que é quando a Constituição ela permite que mais de um ente legisle sobre determinada matéria, e aí a Constituição especifica qual a forma que cada ente pode legislar. Eu trouxe aqui o exemplo da nossa disciplina, que o artigo 24 ele fala que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico e orçamento. Então, todos os entes podem legislar de forma concorrente sobre direito financeiro. E como se dá, então, essa legislação da competência concorrente? Como que funciona isso, né? Porque se todos os entes podem
legislar, não vai ficar confuso? Não vai, talvez, um ente invadir a competência do outro? Como que fica isso? Então, na competência concorrente, a União, ela prevê normas gerais sobre determinado assunto. São normas amplas, que são aplicáveis em todo o território nacional. Por sua vez, os estados, eles têm dois tipos de competência nessa competência concorrente. Eles podem ter uma competência plena, que é se a União não legislar sobre determinada matéria, eles podem legislar sobre ela. E aí, se posteriormente vier uma lei nacional, né, aí ela vai suspender a eficácia da lei estadual. Os estados também, e aí, em regra, né, eles têm uma competência suplementar, que eles vão tratar de assuntos em âmbito estadual. Então, a União trata de normas gerais e os estados tratam de normas dentro do seu âmbito. Por fim, nós temos a competência dos municípios. Também, na competência concorrente, os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar. E aqui dos municípios, funciona a regra do artigo 30 da Constituição. Eu trouxe um artigo, na semana passada eu não trouxe, mas eu acho que para vocês visualizarem fica mais fácil. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, aí eu mandei atividade para vocês, né? É uma questão de um concurso de procurador-geral do Estado do Amazonas, procurador do Estado do Amazonas, e ele pede para julgar se está certo ou errado. A competência legislativa municipal suplementar não se estende ao direito financeiro, uma vez que o Constituinte, ao tratar da competência concorrente para legislar sobre tal matéria, não contemplou os municípios. Ô, Mariana. Sim, pode falar. A questão está errada, né? Como você acabou de mostrar no slide aí, no artigo 30, afirma que a competência dos municípios legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Então, a questão está errada. Tá, joia, Eduardo. Muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Concorda? Mas, bom, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria concorda com o Eduardo, e é isso mesmo, ele tem razão, a alternativa está errada, porque, como nós vimos, os municípios têm competência suplementar em âmbito do direito financeiro, em outros âmbitos também, mas mais especificamente na nossa matéria, no direito financeiro. Por que que existe essa questão e por que que existe alguma controvérsia a respeito disso? Porque quando trata aqui, quando a gente viu aqui no artigo 24, deixa eu abrir aqui de novo. Quando a gente vê aqui no artigo 24, a Constituição, ela prevê que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, alguns autores, inicialmente, defendiam que não caberia competência aos municípios, que não estava previsto aqui. Mas quando a gente vai interpretar a Constituição, a gente tem que fazer uma análise sistêmica. O que significa isso? A gente não pode pegar um dispositivo isoladamente e analisar. A gente precisa pegar esse dispositivo e analisar ele com base em todos os outros dispositivos constitucionais, com base no sistema constitucional como um todo. E aí, tendo em vista isso, então, a maioria da doutrina hoje acredita que sim, os municípios têm sim competência para legislar sobre assuntos sobre direito financeiro, competência suplementar, assuntos de interesse local. Isso mesmo, a questão está errada, então. Eu trouxe aqui para vocês dois autores importantes do direito financeiro, tratando exatamente disso para mostrar que o entendimento, né, majoritário atualmente é que existe sim competência de direito dos municípios para legislar sobre direito financeiro. Então, eu trouxe aqui o professor José de Ribamar Caldas Furtado, e ele fala que a competência concorrente não cumulativa ou suplementar é exercida pelos estados, Distrito Federal e municípios, na presença de normas gerais editadas pela União. Uma vez elaborada a Lei Federal de Normas Gerais em matéria de direito financeiro, poderão os demais entes, no uso da sua competência suplementar, preencher seus espaços em branco,
com o objetivo de afeiçoar as características e particularidades regionais e locais. Então, foi isso que a gente viu. Na competência concorrente, a União traz normas gerais e os estados e municípios vão trazer normas suplementares. Também aqui, o professor Ricardo Chimente fala que, diante da ampla autonomia que lhes foi conferida pela atual Constituição, os municípios também legislam sobre o direito financeiro, tributário e orçamento, observando as diretrizes nacionais e regionais. Bom, pessoal, tendo em vista, né, as competências, a gente já estudou aqui, deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar, fez um barulhinho. Nós vimos, então, as competências para legislar sobre direito financeiro. Agora nós vamos entrar num ponto do direito financeiro, que na verdade é um ponto prévio à nossa disciplina. E mais uma vez, é uma dessas matérias, como eu disse para vocês, que a gente precisa fortalecer o entendimento dela, para a gente poder entender melhor o direito financeiro. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre o federalismo. O que é o federalismo, como ele é formado, como funciona no Brasil e o que isso tem a ver com o direito financeiro. Então, o federalismo, ele é uma forma de exercício, de distribuição do poder político dentro de um território. Como que o poder político é exercido, né, dentro de um território? Isso aqui de modo geral, agora nós vamos ver de modo geral e depois nós vamos voltar para o caso específico do Brasil. Então, tem as formas de Estado. Quais são essas formas? A primeira forma é o Estado unitário. No Estado unitário, o poder é centralizado em um único ente. Não tem uma distribuição geográfica, né, uma distribuição pelo território do poder político. Existe uma descentralização apenas administrativa. Por que precisa de uma descentralização administrativa? Porque precisa que os serviços sejam capilarizados, né? É difícil concentrar, a menos que seja um estado muito pequeno, fica muito difícil no estado unitário que seja tudo concentrado. Então, é uma descentralização apenas administrativa. Só um ente, né, tem autonomia, que é a concentração no estado unitário. Depois, nós temos duas formas de estado, pela classificação da doutrina, que são o estado regional e o estado autonômico. Elas se parecem porque elas estão entre o estado unitário e o estado federal, e o estado federado, mas elas têm algumas particularidades. O estado regional é o exemplo da Itália. O que ocorre no estado regional? Tem uma descentralização administrativa e legislativa, então aumenta um pouco a descentralização em relação ao estado unitário. No entanto, a diferença do estado regional para o estado autonômico é que o regional é um pouquinho mais centralizado, porque é o próprio ente, né, que decide pela descentralização às regiões. O ente, né, que decide que ele vai conceder essa descentralização administrativa e legislativa às regiões, é o que acontece na Itália. No estado autonômico, por outro lado, as províncias que se reúnem e se denominam e puxam a competência para si. Então, tem uma distinção pequena, mas ambos estão entre o Estado unitário e o Estado federado. O Estado federal, e eu sei que vocês já estudaram isso, mas ele é uma pluralidade de centros de poder político. Então, tem uma descentralização administrativa, legislativa e política, e tem vários atores, né, dentro da federação. Temos a União, os estados, no caso do Brasil, os municípios. E a última forma de Estado é a confederação, que não é bem uma forma de Estado propriamente dita, porque são estados soberanos que se unem por meio de um pacto. Então, neles, todos os estados, eles mantêm sua soberania perante os outros países, né? Como que funciona isso no Brasil? Como que acontece aqui? O que é importante para a gente, para a gente é principalmente importante como que funciona no nosso país, né?
Então, no caso do Brasil, a nossa Constituição, ela consagrou a forma de Estado logo no início. O artigo 1º ele já fala República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí vem os diversos dispositivos. Mas o fato é que no artigo 1º, a nossa Constituição consagra a forma de Estado federado no Brasil. Bom, quais são as características principais do federalismo, né? Tem uma descentralização política, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que os entes eles são autônomos, existe uma repartição de competências entre esses entes, eles não podem separar, então não tem os direitos de segregação, né, no Estado Federado. E existe uma possibilidade excepcional de intervenção para manter o pacto federativo, tanto da União nos estados, quanto dos estados nos municípios. Deixa eu ver, que acho que tem mais alguém. Dos estados nos municípios. Então, essas são as características principais do federalismo, que é a nossa forma de Estado brasileira. Como que funciona a formação do federalismo? Aqui a gente tem dois modelos principais, eu coloquei os exemplos aqui para ficar melhor para a gente gravar, dos Estados Unidos e o exemplo do Brasil. E, a princípio, quando a gente pensa na formação da federação, parece que é uma classificação simples ou meramente teórica, mas ela é extremamente importante para a gente entender os impactos disso na própria federação. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, a gente vai ver aqui mais para frente, que é um estado extremamente concentrado. Mesmo que existe a federação, nós temos a autonomia dos estados e dos municípios, ainda há muita concentração na União, porque a formação do Brasil, da Federação Brasileira, foi por segregação. Existia um poder unitário, um poder central, e esse poder ele foi descentralizado, né? O que a gente chama de forma centrífuga, do centro para as pontas, do centro para fora. Então, houve uma segregação do poder aí no federalismo brasileiro. Por outro lado, no exemplo americano, dos Estados Unidos, houve uma aglutinação. Foi o contrário, eram vários estados soberanos e eles decidiram se unir e formar um único estado. Então, é a forma centrípeta, né, que vem das pontas para o centro. E como eu falei, a gente pode perceber que, na realidade, essa distinção causa muitos impactos, porque nos Estados Unidos, o federalismo deles é, de fato, muito descentralizado, com grande autonomia dos estados. E no Brasil, a gente vê que a União ainda tem um excesso de arrecadação nas mãos da União. A União centraliza bastante, mesmo que tenha essa autonomia, ainda existe muitas competências em torno da União. Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente, na prática, né? E uma questão curiosa é que o federalismo no Brasil ele foi adotado, aqui está escrito errado, pela Constituição de 1981, então já tem um tempo que o Brasil é um Estado federado. Na verdade, antes da Constituição, teve um regulamento que previa o Estado federado, mas a primeira Constituição foi a Constituição de 1981. Desde então, apenas na Constituição de 37 que não houve essa previsão do Estado federado. E aqui eu trouxe para vocês uma fala muito importante do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele analisa o federalismo. Ele fala que é uma construção relativamente recente, né, que surgiu na associação das 13 ex-colônias britânicas da América do Norte, que formaram os Estados Unidos da América em 1776. Inicialmente, a ideia desses estados era de se fortalecer, de se unir para ficar mais forte perante a Inglaterra. Mas eles constataram que, para além desse objetivo inicial de fortalecimento perante um outro país,
houve uma contribuição enorme do Estado Federado para a democracia, porque ele promove a desconcentração do poder e aproxima, né, o ente do povo. A gente sabe que as coisas acontecem nos municípios, não é na União que as coisas acontecem, é quem está mais próximo ali, nos municípios, nos estados. Então, o Ricardo Lewandowski, ele trata dessa importância do federalismo para a democracia. É importante a gente lembrar também, a gente está tão acostumado, né, ao nosso federalismo e a gente acha que é normal, mas na verdade o federalismo brasileiro é uma exceção, porque ele é tridimensional. Em regra, nos outros países, o federalismo ele é apenas com duas dimensões, a União e os estados federados, né? No caso do Brasil, os municípios também são entes autônomos aqui previstos pela Constituição. Então, eu trouxe aqui esse mapa que mostra os vários territórios dos vários municípios aí pelo Brasil. E então, quando eu falo que no Estado Federado os entes são autônomos, o que significa essa autonomia? Né? Qual que é a relevância dessa autonomia? Qual que é a diferença de um Estado unitário, por exemplo, que não há autonomia dos entes federados? No Estado Federado, cada ente ele tem autonomia política e autonomia política para ele estabelecer as próprias instituições políticas. Então, cada ente federado tem seu poder executivo, seu poder legislativo, ele se organiza, ele tem sua própria constituição, no caso dos municípios, a lei orgânica. O município, ele não tem um poder judiciário, né? Mas ele tem o poder executivo, o poder legislativo, então eles têm suas próprias instituições políticas. Ele também tem sua autonomia legislativa, que tem competências próprias para legislar, como a gente viu acima, tem vários tipos de concorrência, de competência, e a Constituição prevê as hipóteses, né, de competência legislativa de cada ente político. Também tem a competência auto-administrativa, que eles vão se auto-organizar de acordo com seus regulamentos e normas próprias. E aqui, que para a gente importa bastante, que é a autonomia financeira, né? Que para os entes possam executar as competências que lhes são atribuídas, eles precisam ter dinheiro suficiente para fazer face a essas atribuições. Outra característica do federalismo brasileiro, que é extremamente importante para a nossa disciplina, é que ele é um federalismo cooperativo. Existem dois tipos. Um federalismo dual, que é o exemplo dos Estados Unidos, no qual cada ente tem suas competências distribuídas e cada um atua por si. E o federalismo cooperativo, como o próprio nome indica, que é o que acontece no Brasil, que a União, os estados, os municípios, eles compartilham competências, tanto competências quanto dinheiro, né? Eles compartilham renda também, para buscar um desenvolvimento harmônico integrado do país. Então, nós temos aqui no Brasil um federalismo cooperativo. E aí, pessoal, estou aqui falando de federalismo, né, numa disciplina de direito financeiro, e surge essa dúvida, né? Por que estudar o federalismo no âmbito do direito financeiro? O que isso tem relação com a nossa disciplina? Estou aqui falando lei de finanças, federalismo, autonomia, organização, competências, cooperação. Qual que é a relação disso com a nossa disciplina? Por que eu estou aqui relembrando esses conceitos com vocês? Principalmente porque, como a gente viu que é uma das hipóteses, né, da autonomia, que faz parte da autonomia dos entes federados, porque a repartição de recursos ela é fundamental para a autonomia dos entes. Porque ter dinheiro, mais uma vez, ter o dinheiro para executar suas competências é fundamental. Então, essa ideia de como que funciona a participação de recursos entre os entes, e aí isso faz parte da divisão de competências dentro do federalismo, ela é relevante para a gente. Então, aqui, nessa disciplina,
a gente vai estudar o federalismo fiscal, que é o estudo da maneira pela qual as esferas de governo se relacionam do ponto de vista financeiro. Como a gente viu na aula passada, a distinção, né, do direito financeiro para o direito tributário, que vocês já estudaram no semestre passado, no ano passado, é que o direito tributário ele trata de uma das hipóteses de receita pública, que é o imposto, que são os tributos, né, de modo geral, entre eles os impostos. E aí então, o direito tributário ele vai tratar disso. Quais são os impostos, quais as alíquotas, qual a forma de recolhimento. E a partir do momento que esse dinheiro ele entra para os cofres públicos, aí a gente vai precisar aprender como que vai dividir esse dinheiro, para quem que vai o dinheiro, como que esse dinheiro vai ser gasto, né, por cada ente. E aqui a gente vai estudar, esse é o objeto do direito financeiro. Então, qual que é a relevância, né, dessa questão do federalismo? Porque, como a gente viu na aula passada, o Estado existe para realizar as necessidades públicas, certo? A gente viu isso na última aula, eu trouxe aqui esses mesmos slides para vocês, falando de iluminação, de educação, de transporte, de coleta de lixo. O Estado ele existe para realizar essas necessidades e, para isso, ele precisa de recursos públicos. E o federalismo, ele vai estudar como é compartilhado esses recursos entre o federalismo fiscal, né, vai tratar de a forma como esses recursos são compartilhados entre os entes federados. E aí é importante, nesse aspecto, né, é importante que tenha uma distribuição equânime entre o que aquele membro da federação tem a obrigação de executar e o que ele vai receber de valores, né? Por isso que aqui fala que deve guardar compatibilidade com a distribuição de encargos que cabe a cada um. As receitas, a distribuição das receitas, o que cada um ganha deve ser de acordo com a distribuição de encargos de cada ente federado. E aí, para fazer face a esses gastos, né, essas necessidades públicas, a gente vê que a autonomia financeira dos estados no Pacto Federativo, ela se dá por meio de dois mecanismos. Um deles é a repartição de competência para instituir tributos, e o segundo é a participação na arrecadação de outros entes. Então, a primeira delas é a repartição de competências para instituir tributos, e isso aí vocês já viram em direito tributário, né? Os entes eles podem instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição, empréstimo compulsório. Essa é a primeira forma que a gente vem à mente quando pensa qual a forma que o Estado recebe dinheiro, né? De onde que vem o dinheiro do Estado? A primeira coisa que vem na nossa cabeça são os tributos. E aí, já que a gente está falando de distribuição de competências e tributos, eu trouxe para vocês um quadro, mais como forma de relembrar e para vocês gravarem, e também para a gente fazer uma análise até mesmo crítica em relação à competência de cada ente, o que vem para cada ente de dinheiro, né? Então, aí nós temos a competência da União para arrecadar o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas. Então, esse aqui a gente está falando de impostos, tá? A gente não está falando das outras espécies tributárias. Eu trouxe o quadro só dos impostos. Também, aqui no âmbito dos estados, nós temos o imposto sobre transmissão, causa-mortes e de doação, o imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços, que é o ICMS, e o IPVA, que é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. E, por fim, nós temos a competência dos municípios, que é de arrecadação do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, aqui está um mapinha para vocês, eu vou mandar os slides, e vocês podem consultar e gravar aqui essa divisão de tributos aqui, de impostos, né, entre os entes federados, é muito importante, são
E é uma regrinha que costuma cair bastante em provas também. Bom, a gente viu que a primeira forma, então, que os estados, de distribuição de receitas entre os entes da federação é por meio de arrecadação, né, de tributos, e a gente viu especificamente o caso dos impostos. E a segunda hipótese é na participação na arrecadação de outros entes. O que é isso? Alguém recolhe o tributo e aí divide depois entre os outros entes. Como que isso funciona? Existe uma participação direta, que tem regras tributárias, às vezes até previstas na Constituição, que determinam que uma parte de um recurso arrecadado por um Estado, ou pela União, ele deve ser passado diretamente da entidade que arrecadou para a entidade chamada de beneficiária, que é para outra entidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que eu não sei se vocês sabem, do IPVA. IPVA, como a gente acabou de ver, é um tributo de competência dos estados, mas a própria Constituição determina que 50% do valor arrecadado do IPVA deve ser entregue para o município onde aquele veículo foi licenciado. Então, diretamente, já existe essa previsão, não precisa de nenhum instrumento, nenhum convênio, não precisa de nada. Já é uma imposição constitucional. E a segunda forma de participação nas receitas de outros entes se dá por meio de participação indireta, que são as transferências intergovernamentais. E aqui elas podem ser obrigatórias, podem ser cooperadas, podem ter acordos entre os entes. Mas aqui eu trouxe o exemplo para vocês dos fundos de partilha de receitas, que a gente escuta muito falar dos fundos, Fundeb, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. A gente escuta muita notícia sobre isso e não tem muita noção sobre o que é e como que funciona. Então, uma das hipóteses... Mariana, Oi? Desculpa, sobre esse último exemplo que esse último caso que você citou e narrou, o pré-sal seria um exemplo? Porque quando eles estavam tentando lá, eles queriam distribuir parte dos royalties para os demais estados. Seria um exemplo nessa de participação? Sim, a gente pode citar como um exemplo, sim, nessa distribuição de receitas, né? Que um ente arrecada, muito bem, que um ente arrecada e depois distribui para os outros entes. Ok. Obrigado. E então, aqui a participação, estava tratando com vocês, dos fundos constitucionais, que são uma forma de participação indireta, né, das transferências governamentais. Os fundos constitucionais, eles são um instrumento de distribuição de riqueza entre os entes federados. Existe um critério pré-estabelecido, e aí cada fundo vai ser de uma forma, tem o fundo da educação, tem o fundo dos estados, o fundo dos municípios, cada fundo vai ser de uma forma, mas a ideia principal, deixa eu colocar grande aqui. A ideia principal é que eles sejam, que os valores, né, do Estado sejam distribuídos, os valores pelo país. Porque a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande, tanto entre estados quanto entre municípios. Então, a ideia desses fundos é distribuir as riquezas, porque a gente já viu que uma das características do nosso federalismo é que ele é um federalismo de cooperação. Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês, existem outros fundos. Eu trouxe o exemplo do Fundo de Participação dos Estados, que é para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que funciona esse fundo, mas existem outros, tá? Não é só esse, não. Eu só acho que não faz sentido, na nossa disciplina, a gente ficar estudando cada fundo. A ideia aqui é que vocês entendam como que funciona essa repartição de receitas, para quando vocês ouvirem falar de um fundo constitucional, vocês terem noção do que significa e do que ele é. E para a gente ter noção, eu acho que exemplificar é a melhor coisa, trazer para a nossa prática, trazer para a nossa realidade o que isso significa. Bom, como que funciona o Fundo de Participação dos Estados? A União, ela transfere aos estados 21,5% da arrecadação de imposto de renda e de IPI. Então, 21,5%
vai para os estados, vai para esse fundo de participação dos estados. E, como eu já falei, o objetivo do fundo é equalizar a capacidade fiscal das unidades federativas, atendendo com mais recursos as unidades da federação com menor capacidade de arrecadação. Então, é mesmo distribuir o dinheiro arrecadado entre as unidades da federação. Então, a Constituição aqui, ó, ela traz no artigo 159 que a União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, não sei porque que eu não coloquei em negrito aqui, 49% da seguinte forma. Então, aqui 49% de geral, e aí para o fundo de participação dos estados, serão transferidos 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. Como que é distribuído o fundo de participação dos estados para os outros, né? Para os outros estados, como que funciona por região? Como a gente viu, que é uma forma de distribuir riquezas, então os estados que têm menos condições acabam recebendo mais. Então a gente vê que na região Nordeste recebe 52,46% do fundo, e a segunda região vem o Norte, com 25,37% desse fundo de participação. A divisão, e aí são os critérios, tem uma fórmula matemática, os critérios são super complexos, mas assim, para a gente ter uma noção mais básica, né, de como que funciona, basicamente eles levam em consideração a população do estado e a renda per capita de cada unidade da federação. Então, levando em consideração a população e a renda per capita, eles chegam a um coeficiente de divisão desse valor, que, como a gente viu, não é um valor fixo, né? Depende da arrecadação da União. E aí, a partir desses dados, que vem do IBGE, estabelece um coeficiente para cada ente federativo. Nesse caso, a gente está falando de fundo de participação dos estados, então, para cada um dos estados. Para vocês terem noção da relevância desse fundo de participação dos estados, eu trouxe aqui dados, né, que os dois estados que mais recebem, que estão em primeiro lugar, né, em primeiro e segundo lugares de receber valores do fundo, são Amapá e Roraima. E aí o fundo aqui, ele constitui quase a metade da receita desses entes. Então, para vocês terem noção da importância, né, quando a gente fala, como eu já disse, né, quando a gente fala de arrecadação, de dinheiro de cada ente, a gente pensa logo em tributo, né? Ah, aquele ente, ele tributa, só que nem sempre os tributos são suficientes para atender a demanda, né, para realizar as competências daquele estado. Então, existem esses fundos de participação, esses mecanismos de cooperação entre os entes federados. Olha a relevância disso, né? Mais da metade da receita de Roraima e do Amapá, ela advém desse fundo de participação dos estados. Aqui eu trouxe outro gráfico, né, que mostra aqui a participação de cada estado. Aqui, em vermelho, são os estados que mais recebem, depois os em laranja, e em verde, os estados que recebem menos. Aí a gente vê claramente, né, no desenvolvimento das regiões do Brasil, a gente sabe as regiões que são mais carentes, e aqui por esse gráfico dá para ver direitinho quem recebe mais e quem recebe menos. Aqui eles trouxeram um dado importante, aqui que do Amapá, a cada R$100 das receitas, né, do Amapá, R$60,90 são do fundo de participação dos estados. Por outro lado, em São Paulo, que é o ente mais independente desse fundo, o que é o ente mais desenvolvido, né, de cada R$100 das receitas de São Paulo, só 50 centavos que vem do fundo de participação dos estados. Então, aí a gente vê uma super diferença entre as regiões do Brasil. Aqui também eu trouxe um gráfico para vocês, do tanto que Minas Gerais recebeu, aqui foi em 2017, esse gráfico. Olha aí para vocês verem em milhões, né, o tanto que Minas recebe, o impacto disso sobre a economia do estado. É muito dinheiro mesmo que vem dessa forma e a gente não tem tanta noção disso.
Bom, qual que é a importância, então, desses fundos de participação? Por que eu estou trazendo eles para vocês? Porque eles preservam a autonomia política e administrativa dos entes federados. Como eu falei, um dos aspectos da autonomia é a autonomia financeira. Né? Para todos os outros aspectos funcionarem, os entes precisam ter suas verbas e recursos próprios, porque senão eles ficam dependendo de outros entes. Não adianta, né? Então, essa é a importância dos fundos de participação. Por meio deles, a gente viu, então, que o modelo do federalismo brasileiro, que é um modelo cooperativo, ele prevê essa transferência de recursos entre os entes como medida necessária para corrigir desigualdade proveniente da arrecadação. E essas desigualdades, elas acontecem de várias formas. Seja porque o ente ele arrecada menos, porque tem menos movimentação financeira, seja também porque entre os entes, estados, União e municípios, como a gente vai mais para frente, tem uma desigualdade, né, de impostos. A União, ela arrecada muito mais que os entes federados, isso aí, sem sombra de dúvida. E por isso que eu trouxe para vocês essa realidade brasileira, porque o que está previsto, né, na teoria da Constituição? Que nós temos entes federados, entes que têm autonomia política, administrativa, legislativa, financeira, e que existe um federalismo de cooperação, onde os entes eles atuam conjuntamente, seja na divisão de competências, seja na divisão de recursos, um transferindo para o outro. Mas o que a gente vê no nosso federalismo é um verdadeiro desequilíbrio. Isso aqui já é uma crítica, já é trazendo para vocês questões mais práticas. Isso vem até da nossa forma, né, de Constituição, que a gente viu lá atrás, a diferença, né, do federalismo brasileiro para o federalismo dos Estados Unidos, que no Brasil ocorreu uma descentralização, era um Estado unitário e aí descentralizou. E aí, por isso, tem essa ideia, essa questão histórica de muita concentração na União. Então, o que a gente vê no Brasil, isso aqui é uma crítica, né, que os autores fazem ao nosso federalismo, é que existe uma concentração de competências legislativas e arrecadatórias, né, uma competência de tributos na União, e, por outro lado, uma concentração de competências de execução nos estados e municípios. Então, a União recebe muito e quem tem que executar mais são os estados e os municípios. Então, a gente vê esse desequilíbrio no Brasil. Para vocês terem noção, eu trouxe esse gráfico aqui, que mostra em números a repartição de tributos entre os estados, União e os municípios. A gente vê que os municípios ficam com uma parcela bem pequena e que a União tem aqui um valor expressivo de tributos. Outro gráfico que eu trouxe é sobre o nível de dependência dos estados. Aqui não é em relação especificamente ao fundo que a gente viu antes, mas nas transferências de modo geral realizada pela União. E aí a gente vê a dependência. Aqui é um gráfico que esses que estão em azul aqui médio, né? As cores do gráfico não ajudaram muito a compreensão. Mas aqui vocês podem ver que desse tom de azul aqui corresponde entre 50% e 75% a dependência deles, da transferência de outros entes, e já esses em azul bem escuro, eles dependem menos de 25% dos outros entes. Então, a gente vê essa discrepância aí entre os estados brasileiros. E eu trouxe para vocês um ponto de reflexão, que é o seguinte, em relação, né, ao federalismo e à Covid, que é o seguinte: os estados e municípios, eles aumentaram bastante o gasto, principalmente porque eles estão na ponta do atendimento de saúde, né? Então, aumentou bastante o gasto desses entes federados. Por outro lado, a gente também vê um impacto nos impostos arrecadados por esses entes, que são o ICMS, né, de circulação de bens, e o ISS, de circulação de serviços. Então, eles vão ser fortemente impactados. A gente sabe, obviamente, que quando a economia é impactada, a arrecadação de tributos ela é impactada. Isso
é uma decorrência até lógica. Mas aqui a gente vê que alguns tributos específicos, eles são mais impactados que os outros quando desacelera a economia, como aconteceu agora. Então, eu trouxe para vocês esse, mais a título de reflexão mesmo, essa questão do federalismo e a Covid-19. Vou tratar dos princípios do direito financeiro. Como a gente viu, o direito financeiro é uma disciplina autônoma e, como as outras disciplinas, tem seus princípios basilares. Mais para frente, a gente vai ver os princípios do orçamento público, e aí são vários princípios, são mais específicos, mas aqui nesse momento a gente vai tratar dos princípios do direito financeiro como um todo, que eles norteiam, né, a nossa interpretação e a nossa análise de toda a disciplina de direito financeiro. Então, o primeiro deles é o princípio da legalidade. A gente estuda o princípio da legalidade em outras disciplinas, principalmente no direito administrativo. Vocês estudaram que o princípio da legalidade ele é um dos princípios fundamentais da administração pública, né? Previsto no artigo 37. E a gente sabe, no âmbito do direito administrativo, que a administração pública ela só pode fazer aquilo que está autorizado na lei, ao contrário do particular, né? Que particular ele pode fazer tudo que não seja proibido pela lei. A administração, pelo contrário, ela só pode fazer aquilo que está autorizado na lei. E aí, no âmbito da atividade financeira do Estado, esse princípio da legalidade, ele tem uma forma ainda também importante pelo seguinte aspecto. Todas as atividades, em regra, né, a gente vai ver as exceções em sequência ao longo da nossa disciplina, toda a atividade financeira do Estado, que envolve obtenção de receitas, utilização do crédito, as despesas públicas, elaboração dos orçamentos públicos, todas essas atividades, elas precisam de prévia autorização legislativa. Então, por isso que o princípio da legalidade, ele é tão importante no âmbito do direito financeiro. Nós vamos ver, ao longo da disciplina, as exceções a essa obrigação de prévia autorização legislativa e também como ela se dá. Por exemplo, quando a gente for estudar os orçamentos, a gente vai ver como são elaboradas as leis orçamentárias dos entes federados. Um outro princípio do direito financeiro é o princípio da economicidade. O que é o princípio da economicidade? É o dever de eficiência da administração, né? Que é buscar o melhor custo-benefício, buscar a melhor alocação dos recursos públicos. Não adianta nada eu só gastar o dinheiro, só investir, eu tenho que saber investir esse dinheiro com eficiência e trazer benefícios para a sociedade com esse investimento. Então, por isso que o princípio da economicidade ele é relevante. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados que demonstram, né, a importância desse princípio na atividade financeira do Estado. Então, o primeiro dos dados, ele tem a ver com a área da saúde. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Brasil gasta por pessoa na área da saúde 3 vezes mais que a China, mas tem os índices semelhantes de mortalidade infantil e expectativa de vida. Então, a gente vê que está gastando muito e os resultados não estão sendo tão positivos, né? Então, esse gasto não está sendo eficiente, esse gasto não está sendo bem direcionado. Outro dado é sobre educação, que um relatório de 2015 da OCDE mostra que o país ele triplicou o gasto com educação desde 2003, mas os resultados nos exames, que é esse programa internacional de avaliação de estudantes, ele piorou desde a última avaliação, que foi em 2012. Então, o Brasil ocupou posição inferior a outros países que gastam menos com educação, como Colômbia, México e Peru. Por que eu estou trazendo esse dado? Para a gente ver, na prática, né, que não adianta falar assim, o gasto do Brasil, o Brasil gasta X reais com saúde. E às vezes a gente olha só esse montante e acha que isso é suficiente. Mas, na verdade, a forma como esse gasto está sendo direcionado, ela é mais relevante ainda do que a quantidade, né, do gasto propriamente dito.
Outro princípio relevante do direito financeiro é o princípio da transparência. Esse princípio, a gente estuda um princípio que é parecido com ele também em direito administrativo, que é o princípio da publicidade. Quando a gente estuda, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no direito administrativo. A gente vê que quando a gente está tratando, né, de atividade estatal em sentido amplo, os princípios acabam sendo parecidos, eles são semelhantes. Mas aqui, no âmbito do direito financeiro, transparência, ela tem um pouquinho de diferença de publicidade, eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Porque a transparência, ela fala que a atuação estatal tem que ser visível, ela tem que ser clara para quem quer que seja, ela não tem que ser apenas pública. Porque quando você publica, você destina, né, você coloca aquele dado para toda a população. Então, por exemplo, uma execução de orçamento, a administração publica. Mas não necessariamente aquele dado que está público, que está ali no site, ele está transparente, ele está visível, porque o cidadão não consegue ler, não consegue entender. Então, é um princípio, esse princípio da transparência, ele é importante para possibilitar a fiscalização, tanto dos órgãos de controle, né, que a gente vai estudar mais para frente, controle interno, tribunais de contas, quanto pelos próprios cidadãos. Então, não adianta nada, de nada adianta, quer dizer, é importante também que seja público, mas é muito relevante no âmbito aqui do direito financeiro que esses dados sejam transparentes, que eles sejam visíveis, que eles sejam palpáveis pela população. E aí, eu trouxe para vocês travou. Aí eu trouxe para vocês alguns mecanismos, né, de transparência, alguns mecanismos que prevêem esse princípio da transparência na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma legislação de direito financeiro que a gente vai estudar, vocês já, com certeza já ouviram falar, mas a gente vai estudar ela de forma mais pormenorizada ao longo da nossa disciplina, e ela prevê dois instrumentos que são muito importantes aqui para trazer transparência. O primeiro, ela não prevê apenas esses, né? Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. O primeiro deles, que é a realização de audiências públicas, para elaboração e discussão dos planos e leis orçamentárias. Então, a administração ela tem que promover essas audiências para possibilitar o debate, para que as pessoas elas conheçam o que vai ser realizado, o que está sendo programado, antes de dar a decisão final, digamos assim, né? Então, tem que realizar audiências públicas para elaboração e discussão dos planos e leis orçamentárias. A gente sabe que, apesar dessa obrigatoriedade, muitas vezes elas não têm a devida eficiência, né? Essas audiências públicas. Tanto porque os entes, muitas vezes, eles utilizam apenas para legitimar a sua atuação, falando assim, eu fiz audiência nos termos do artigo, então minha atuação é legal de acordo com a lei. E muitas vezes, e aí eu vejo que é um grande problema, que a população não tem conhecimento, né, não tem ciência desses mecanismos. Então, a gente tem isso aí à disposição, qualquer um pode participar, faz parte, né, do nosso exercício, da nossa atuação como cidadão, mas a gente não tem conhecimento disso. Nem mesmo a gente, né, que vocês que cursam direito, quem cursou direito, não necessariamente tem ciência disso. Então, por isso que é importante a gente estudar esses mecanismos de transparência. Outro mecanismo é a disponibilização em meios eletrônicos de acesso público em tempo real as informações sobre execução orçamentária e financeira. Eu vou trazer para vocês mais para frente, quando a gente for tratar de execução orçamentária, alguns exemplos, né, de orçamentos, de execução orçamentária, e é importante que elas sejam disponibilizadas em meio eletrônico. Hoje em dia não justifica, né, gente? Tão fácil aí, internet, para todo mundo. Então, os dados dos municípios, eles têm que ser disponibilizados em meio eletrônico. É um caminho sem volta.
Não tem por que isso não acontecer. E o último aqui dos princípios que eu trouxe para vocês é o princípio da gestão fiscal responsável. O que significa isso? Os gestores públicos, eles têm que se submeter às regras rígidas da execução orçamentária. Eles não podem gastar de qualquer forma, eles não podem gastar qualquer quantidade que eles queiram. Então, existe essa necessidade de gestão fiscal responsável. A gente vai ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, né? Já tem aí bastante tempo. Mas ela trouxe essa obrigatoriedade de equilíbrio das contas públicas, porque antes era muito solto, assim, o que recebia, com o que era gasto. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio mesmo para trazer essa gestão fiscal responsável, para falar para os gestores que eles precisam se submeter às regras, sim, que o equilíbrio orçamentário, o equilíbrio das contas públicas, ele é fundamental. Então, a gestão fiscal responsável, ela possui 4 pilares. Um, que é o planejamento. A gente, na nossa vida pessoal, né, a gente se planeja para os nossos gastos, você pode comprar uma coisa, você não pode, a gente se planeja. Então, o planejamento, ele é fundamental em qualquer atividade, e principalmente na atuação do Estado. A outra atividade é a atividade de controle, que essa execução do orçamento, ela tem que ser fiscalizada. A gente vai ter uma unidade só sobre controle, nós vamos entender as formas de controle interno, externo, controle social, como que funcionam. Também outro pilar da gestão fiscal responsável que a gente acabou de ver é a transparência, que os dados serem divulgados é extremamente importante, para a gente não ficar acontecendo essas coisas nos gabinetes fechados, sem acesso da população. E, por fim, a responsabilidade, que é a responsabilização desses agentes. Após a execução do orçamento, após o controle, verificada uma irregularidade, esses agentes, eles necessitam ser responsabilizados. Então, esses são os fundamentos, esses pilares, eles são trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é uma lei tão importante que a gente vai ter uma aula só sobre ela, para entender melhor. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas provavelmente não analisou e não estudou aprofundadamente, né? E como eu estou trazendo para vocês, gente, essa disciplina ela é relevante para o direito, mas ela é principalmente muito importante para a gente como cidadão, né? Para a gente aprender as formas de controle aí da gestão pública, porque a gente se preocupa com algumas questões, mas a gente não sabe como que a gente pode atuar para uma gestão pública melhor, para tratar, né, para que os estados tratem melhor as finanças públicas. Então, até a próxima aula. Vou encerrar aqui.